O Agente Secreto tá concorrendo a 4 categorias do Oscar desse ano e eu fui assistir pra ver se é tudo isso mesmo que estão falando. E bom, é tudo isso sim. Nesse vídeo eu quero me aprofundar nas minhas impressões e interpretações do filme, então sim, vai ter muito spoiler. É um vídeo que eu tô fazendo pra quem já assistiu e se tu não viu ainda é melhor tu ir lá ver e depois volta aqui. Ou então fica aí, mas fica sabendo que eu vou falar muita coisa do filme. Pra começar, eu gostei muito de tudo. Eu gostei do andamento do filme, da forma com que a história se desenvolve. Eu achei o máximo a gente ser inserido no meio da transcrição daqueles áudios. Aquilo realmente me pegou de surpresa quando saiu de uma imagem dos anos 70 para o iPhone. Mas eu tenho uma crítica. Só que antes de falar dela, eu quero primeiro mergulhar na construção desse filme. Afinal, chegar aqui e só largar aquilo que eu não gostei sem desenvolver qualquer coisa é muito fácil. E eu quero realmente destrinchar a minha interpretação. Fechou? Então bora! Cara, a estética desse filme, hein? Sabe quando tu mexe nas fotos dos teus pais? Durante o filme todo eu tive essa sensação. Eu acho que a parte mais forte disso foi quando teve uma cena que mostrou a praia. Eu não sei se eu vou encontrar ela, mas se eu encontrei na hora da edição, ela tá aqui na tela. O branco estourado e as cores passam muito essa sensação de que tu tá vendo um álbum. E isso é excelente. Aqueles que não viveram os anos 70 conhecem os anos 70 justamente por essas fotos. Então quando tu assiste um filme que diz que foi nessa época, tu acredita, porque ele desperta em ti a única memória que tu conhece desse período. E falando em memória, a história gira em torno de memória, de lembrança, coisas registradas e esquecidas. Então manter uma estética assim foi um acerto gigantesco para a narrativa e me surpreende a gente não estar concorrendo também na categoria de melhor fotografia. A responsável por esse resultado lindo é a russa Eugenia Alexandrova, que já ganhou prêmios nos festivais da Virgínia e de Estocolmo, ainda podendo levar mais um em fevereiro pelo Latino Entertainment Film Awards. E uma coisa que também precisa ser falada. Tu tem ideia de que O Agente Secreto foi um filme baratíssimo? Calma, deixa eu explicar. No audiovisual, um investimento milionário se dilui muito rápido. Tem muita coisa por trás de um filme. E O Agente Secreto, um filme do porte que é, teve só cerca de 28 milhões de reais investidos. Tá achando muito ainda, né? Eu vou colocar em perspectiva pra ti. Se a gente converter esses 28 milhões de reais em dólar, não chega a 5 milhões e meio. Agora, olha o orçamento de todos os outros filmes que estão competindo com o Agente Secreto na principal categoria do principal festival de cinema do mundo. Vai me dizer que não é surpreendente? O filme brasileiro é o mais barato dentre todos os concorrentes. O segundo mais barato, não ironicamente, é Valor Sentimental, que é um filme norueguês, ou seja, para o festival também internacional. O diretor Kleber Mendonça Filho deixa claro, mais uma vez, o seu modo de contar histórias, com a característica de serem divididas em partes, atos, capítulos, como tu quiser chamar. Talvez seja por eu saber que ele é pernambucano, mas para mim esse estilo dialoga demais com a cultura de oralidade do Nordeste. É quase como uma estrutura de um folheto de cordel, ou a própria lógica do causo. Sabe aquela conversa de calçada que o prazer não tá só em chegar logo no final, mas nos desvios, naquelas pausas que o contador faz para abrir um parênteses, falar de um detalhe, falar de um vizinho e só aí retomar o fio da meada? Essa pegada tira a obrigação do filme de ficar andando o tempo inteiro. Não é que ele seja lento, é que ele tem a cadência de uma história contada ao vivo. Talvez muita gente estranhe isso, mas o Kleber se dá o luxo desses silêncios e retornos porque é ali que a gente mergulha na tensão das histórias que ele conta. É um tempo que não é o de Hollywood que a gente está acostumado, é o tempo da espera, do café coando. E é justamente por causa dessa estrutura que o uso de silêncio se torna tão interessante. E silêncio aqui não significa necessariamente a ausência de som. A gente tem cenas de durações relativamente longas que não tem falas relevantes para o filme, e no momento que os personagens deixam de comunicar literalmente o que está acontecendo, reforçam o suspense e a curiosidade. A espera te mantém na beira da cadeira, tu quer saber logo o que vai acontecer e tu passa com a expectativa de que o Marcelo, ou Armando, vai sobreviver e viver uma vida feliz com o seu filho Fernando. No momento que a gente sabe que ele morreu, parece que essa espera foi frustrada. Isso é incrível, porque é exatamente isso que aconteceu com o Marcelo. Ele fez tudo o que fez buscando salvar a si e o seu filho. Ele esperou como fugitivo, esperou para ver o seu filho, esperou para tomar alguma atitude e quando tudo parecia estar apontando para uma saída, foi frustrado. Eu acho essa comunicação bem efetiva. Aliás, no geral, eu acho o filme bem efetivo no uso da técnica Show Don't Tell. Ele evita colocar na boca dos personagens aquilo que vai acontecer ou por que vai acontecer. E quando algum personagem fala algo, parece coerente. Como quando o Haroldo chamou o pessoal do prédio de refugiados e disseram pra ele que ele não deveria usar aquela palavra. Então ele responde: ué, mas não é isso que a gente é? Refugiado?
Pessoalmente eu achei isso excelente. Transparece uma mistura de cuidado e tristeza, medo, humilhação, identidade e até aceitação. Quem assiste o filme entende o contexto dos moradores do Ophir, mas quando essa fala surge, escancara o peso daquele contexto. Mais tarde, quando tá todo mundo conversando e alguns até revelam seus nomes verdadeiros, de onde são e pra onde vão, a gente tem a sensação de se tornar ainda mais cúmplice dos envolvidos. A gente se torna parte daquela comunidade que se formou em volta da Dona Sebastiana. Que por falar em Dona Sebastiana, mesmo no meio de uma história tensa, a Tânia Maria proporciona excelentes momentos de alívio cômico. Eu achei corretamente pontual, eu não achei exagerado. Remete àqueles idosos que tem zero filtro, sabe? Todo mundo conhece ou já conheceu algum. É engraçado, é identificável, é natural, funciona. Falando no Ophir, a comunidade da Dona Sebastiana, a gente percebe que existe um grande conflito na história que gira em torno de identidades. E a mensagem é clara: não se pode confiar naquilo que a gente vê e há quem não queira ver aquilo pelo que aquilo de fato é. Tá, talvez não seja assim tão claro, mas se liga. Além das identidades falsas, parece que não se quer ver quem é a vítima de verdade. Um exemplo que escancara isso pra mim é a cena do alfaiate Hans, interpretado pelo ator alemão Udo Kier. Ele é vangloriado porque acham que ele é um verdadeiro soldado alemão, repleto de marcas de guerra. De início eu até acreditei que a irritabilidade dele era porque ele estava sendo frequentemente incomodado. Mas então ele fala algo que muda tudo pra mim. Ele diz: eles ainda não entenderam que eu sou judeu. Ele não serviu a Hitler. Ele era uma das suas vítimas, e isso percorre toda a história do filme. A forma com que o Udo Kier entrega essa fala, na minha opinião, foi muito poderosa para todo o enredo do filme. Ele fala com tensão, com medo, com um choro engasgado, algo que transparece a dor de ter que manter uma aparência dos seus próprios algozes para que ele não seja vitimado mais uma vez. O filme também tem duas metáforas que regem a história, e elas parecem, e são, eu diria, bem estranhas, especialmente quando combinadas. Pernas e tubarões. É tudo bem simbólico. Para começar, encontram uma perna num tubarão. A médica evita indicar se é de um homem ou de uma mulher com medo de se envolver onde não deveria, como se ao falar isso ela fosse se jogar dentro da boca de outro tubarão. Depois, policiais corruptos dão um jeito de roubar essa perna do ML e substituem ela por uma perna de gado. Eles jogam a perna na água e antes disso eles se encontram com os assassinos contratados para matar Marcelo e dizem que na traseira do carro tem outros 2 bandidos presos por atos terríveis. Aí fica a dúvida, será que eles realmente são culpados? A gente não vê desfecho, não conhece os seus rostos, a nossa única informação é que a gente escuta deles. Então a gente tem um daqueles silêncios que eu falei antes, e aqui a gente se sente coagido a acreditar na palavra deles, porque a gente fica alguns segundos andando de carro com eles na carona. A lenda da perna cabeluda aparece de repente. Quando o filme apresentou ela, parecia que tinha mudado completamente a história de uma hora para outra. É uma lenda que realmente existiu na década de 70 em Recife, mas o que ela representa? É uma agressão sem rosto. Qualquer imagem que tu quiser atribuir a ela, tu pode. Quando tu menos espera, ela te chuta, ela te dá uma rasteira, ela ataca quando tu tá exposto, vulnerável, cercado, como o Marcelo se encontra o filme inteiro. A qualquer momento ele pode levar uma rasteira, e eventualmente ele leva. E o Vilmar, interpretado pelo Caio Venâncio, ele é atingido por um tiro na perna e sai mancando. Ele deixa pegadas de sangue, e ainda se salva. Como? Passando a perna no Bob, quando ele engana ele na cena da barbearia. A gente tem também corpos cobertos dos mortos, mas que a gente consegue ver os seus pés. Essa simbologia se mistura passando pela realidade e pelo folclore. A cena de quando eles jogam a perna na água de novo, mistura a lenda da perna cabeluda, que tem vida própria e sempre reaparece, deixa em aberto de quem ela foi, porque a gente não sabe a sua procedência, se foi alguém injustiçado, apesar de simbolicamente a gente entender isso, e a gente vê que o tempo todo tem um sistema corrupto, sujo e que faz de tudo para não deixar a ponta solta. Um sistema que limpa as suas próprias pegadas. Já o tubarão é o bode expiatório perfeito, alguém fácil de culpar e condenar. E isso faz parte de uma cadeia do filme. O Henrique Guirotti, um homem endinheirado e poderoso, quer matar o Marcelo, mas ele mata? Não. Ele delega para um elo mais fraco, que são os assassinos Augusto e Bob. Na hora de matar Marcelo, eles repassam a missão pro Vilmar, que é um pobre trabalhador que atua como assassino de aluguel também. Só que ele não tem a mesma grife do Augusto, que já foi da polícia. Inclusive, ele cobra muito menos do que os outros dois. É uma sucessão de um encontrando um culpado melhor do que si mesmo. O simbolismo passa, inclusive, pelo próprio filme Tubarão, do Spielberg. É o filme favorito do Fernando, filho do Marcelo. E ele passa o tempo todo dizendo que quer assistir. Ele faz desenho do pôster, ele pede pra ir no cinema, mas nunca levam ele. O tubarão também é um símbolo de ameaça iminente. O Marcelo tá cercado por tubarões. Às vezes, ele tem que
nadar com eles, torcendo que não percebam que ele não é um deles, como o Hans, o alfaiate, já faz há algum tempo. O Fernando, já adulto, conta pra Flávia que sempre quis ver o filme, mas ele tinha medo e pesadelos. E quando ele finalmente assistiu, ele nunca mais teve esses pesadelos. Parece uma forma de desmistificar o medo. No momento que ele conheceu o tubarão, parece que os monstros mudaram. É fácil ter medo de entrar na água por causa do tubarão, mas é difícil ter que aceitar que o verdadeiro perigo está em terra firme. No final, o Marcelo, ou Armando, nem precisou entrar no mar para ser atacado por um. E a minha crítica vem exatamente sobre o que acontece depois do tubarão pegar o Marcelo. Pra que colocar o Wagner Moura como Fernando adulto? Olha o que acontece. O Marcelo tá vendo o cerco fechar, ele liga pra Elsa pra apressar o passaporte pra ele poder fugir com o Fernando, a tensão tá lá em cima, a gente tá vendo tiroteio, perseguição, o coração bate na boca, a gente fica ansioso pra ver como o Marcelo vai sair daquela situação, a gente tá chegando no clímax do enredo e de repente a gente vê a Flávia analisando os jornais e se deparando com uma foto do Marcelo morto. Caraca, como assim? A gente acompanhou a história dele até aqui achando que tudo ia dar certo e o cara morre. A gente fica em choque, a gente olha em volta e vê todo mundo de boca aberta junto com a gente. E então a Flávia consegue falar com o Fernando, filho do Marcelo. Ela chega no hospital que o Fernando trabalha e a gente descobre que o Fernando também é o Wagner Moura. Porra! Ok, tu até pode me dizer, mas tem filhos que ficam iguais aos pais, mas eu tô entrando no mérito da narrativa e o impacto do filme. Eu acho que teria sido muito mais forte se no ápice da tensão a gente tivesse o tapete puxado, descobrisse que o Marcelo morreu e ficasse com aquela sensação de eu acompanhei a história dele até aqui, esperei uma redenção e não só ela não veio, como agora eu nunca mais vou ver ele? A gente ia ficar órfão do herói da história. Quando a gente começa a assistir um filme ou série, a gente precisa se conectar com os personagens, porque sem esse envolvimento, dificilmente a gente vai se conectar com a história em si. Quando Wagner Moura aparece como Fernando, a gente está envolvido e associando a imagem dele ao Marcelo, o personagem por quem a gente mais se apegou, por motivos óbvios, e a gente ainda tá tentando digerir o luto. Pelas datas, é óbvio que o Fernando não poderia ser mais uma identidade do Armando / Marcelo, né? Mas o filme todo é o Wagner Moura com identidade falsa, e aí quando ele morre e em seguida ele já aparece como Fernando, parece que a gente ainda tá sendo enganado por uma outra identidade, sabe? Pra mim, isso deu uma misturada, um nó na linha narrativa. Eu senti que isso fez o final perder um pouco da força que ele poderia ter. Eu acharia muito mais legal se depois da foto dele morto no jornal, ele nunca mais aparecesse. O impacto seria bem maior. Eu ainda preciso assistir os outros filmes que estão concorrendo ao Oscar, mas a minha única crítica, até o momento, pelo menos, é essa. O Fernando tinha que ser interpretado por outro ator. Eu acho que só isso pesa num contexto geral. Mesmo assim, não deve ser o suficiente pra gente desacreditar, né? Até porque essa é a minha interpretação, né? Talvez eu esteja deixando de lado algo que o Kleber quis passar. No final das contas, o filme tá aí sendo premiado e concorrendo na principal categoria do principal festival de cinema do mundo. Mas e aí, tu concorda comigo? Pensou nessas coisas também? Pensou em outras? Me conta tudo aí nos comentários. Em março eu espero voltar aqui para comemorar a vitória do Brasil no Oscar. Vai seguindo as redes que estão aparecendo aqui na tela e a gente se vê numa próxima.